O vídeo de hoje é pra quem curte o clichê do viúvo. Oi gente, eu sou a Bárbara e hoje eu vim compartilhar com vocês a experiência de leitura de O Viúvo e Eu, Uma Chance para Recomeçar, que é um lançamento da Cris Barbosa lá na Amazon. Vou deixar o link do livro se vocês quiserem conhecer um pouco mais aqui no box de informações. Aproveita que ele está disponível no Kindle Unlimited e também para compra por um precinho bem supimpa. Na trama a gente vai conhecer a história do Enzo e da Rebeca. A Rebeca, ela é uma mulher que veio de uma família muito rica, mas o pai dela acabou perdendo tudo pro jogo. Se vendo pobre, a mãe dela, né, que sempre gostou muito de fortuna, muito de dinheiro, acabou jogando Rebeca nas mãos aí de um cara bem rico pra manter o padrão da família. A questão toda é que o cara, apesar de aparentar ser bem legal, ser um homem bonito, né, tipo, ter tudo o que uma mulher deveria esperar dentro de um casamento, era na verdade um babaca. E a Rebeca, ela acabou passando aí por um matrimônio muito turbulento, por uma situação muito complicada, então a gente vai ter algumas questões relacionadas à violência doméstica, até que ela decide chutar o pau da barraca, denunciar esse marido, e ela tá vivendo num abrigo para mulheres que sofreram violência doméstica, quando recebe o convite de uma escola para lecionar. Ela estudou, é professora, é pedagoga, e ela foi convidada para trabalhar, e foi a chance, né, que ela recebeu de recomeçar a vida dela. Então ela embarca para uma cidadezinha bem interiorana, e essa cidade interiorana, ela abriga a sede da Beleza dos Trópicos, que é uma das maiores empresas de cosméticos naturais do Brasil. O dono dessa empresa é o Enzo. Ele construiu essa empresa junto com a esposa e desde então dirige a empresa. Ele levava, né, junto com a esposa, todo ali o conglomerado, até que a esposa dele sofreu um acidente de carro e morreu. E o Enzo ficou sozinho com o Pedro, que é o filho do casal. Depois da morte da esposa, ele ficou fechado ali no mundinho dele e ele não deixava nem o Pedro entrar. Então o Pedro é uma criança que gostaria de ter um contato com o pai e não consegue ter, né, porque o pai tá muito fechado ali no próprio mundinho dele. Rebeca e Enzo vão ter ali um primeiro contato que é sucedido por muitos mal entendidos por conta aí de uma personagem que a gente vai conhecer mais conforme a trama vai se desenvolvendo. Mas a Rebeca, ela acaba se tornando a professora do Pedro, e o Pedro, né, tem ali um contato muito próximo com ela, se aproxima bastante dela e começa a enxergar na Rebeca uma figura materna que ele perdeu desde que a mãe dele morreu. O Enzo, a princípio, fica um pouco assustado com isso, com medo realmente do que tá sentindo, né, do que isso vai acarretar ali na vida do filho, porque ele e o filho não têm um contato realmente muito próximo, e quando eles conseguem dialogar, esse contato é meio que travado por algumas brigas, sabe? Eles não conseguem se entender, e o Enzo ele fica muito triste e magoado por conta disso. Mas quando ele vê a Rebeca ali se aproximando do Pedro, conseguindo entender o Pedro, e ele percebe que talvez essa seja a chance que ele tem de se aproximar do filho, ele convida a Rebeca para fazerem uma viagem e, né, para ele conseguir ter um contato mais próximo com o filho, já que o tempo todo eles estão meio que se repelindo. E a partir de então, Rebeca e ele vão acabar desenvolvendo um relacionamento. A trama então vai girar em torno, né, dessas questões aí com relação ao Enzo, de como essa perda da esposa dele acarretou em problemáticas na vida dele, de como é que ele se trata e de como a vinda da Rebeca vai auxiliar não só ele como pessoa, mas como pai principalmente, né, e esse contato dele com o Enzo. Os dois estão aí muito fatigados da vida, com muitas problemáticas, então isso também influencia bastante no relacionamento do casal, mas a autora focou em de fato desenvolver essa parte mais romântica do casal, em como está sendo pra eles essa nova aventura. Tem umas cenas bem calientes pra quem gosta, e tem a presença do Pedro também, que é um personagem muito cativante, que a gente já fica assim super fã desde o começo. É um livro bem curto, a autora é bem objetiva, então ela vai pros pontos realmente importantes da história, mas eu confesso que eu senti falta de algumas cenas intercalando esses pontos, sabe? Um pouco mais do contato ali da Rebeca com o Pedro antes de toda a situação, né, acontecer. Um pouco também do contato de pai e filho, em alguns momentos até uma relação um pouco mais próxima entre Enzo e Rebeca, porque em alguns momentos eles só se juntavam quando alguma coisa muito grande ia acontecer, e eu senti falta dessas cenas assim de meio de caminho, dos pensamentos da Rebeca, de como ela estava se sentindo diante de todas as coisas, sabe, de entrar na cabeça da personagem mesmo. O livro, ele se desenvolve muito rápido, é assim aquele tipo de livro que você lê numa sentada, que você consegue de certa forma compreender e ter empatia pelos personagens, pelas situações. Tem um quê de mistério que vai acontecendo ali no decorrer da trama, algumas questões que a autora vai colocando, e eu gostei bastante inclusive de como ela aborda ali, né, sobre a necessidade do tratamento psicológico diante dessas circunstâncias que os personagens passaram. O Pedro, ele realmente é assim um pontinho de alegria dentro do livro, porque ele diverte a gente ao mesmo tempo que a gente se emociona
relaciona com as situações que ele passou e o que isso acarretou no personagem, né, na criança, no caso. Então, ele foi, assim, um bálsamo dentro da história e foi o meu personagem favorito, eu não nego. É um romance daqueles que vai aquecer teu coração com uma pitada de drama bem clichê, né, com aquelas cenas, assim, super marcantes e que pra quem curte esse tipo de livro, eu acho que vai ser uma indicação bem legal. Me conta aqui se você já leu alguma coisa da Cris, o que é que você achou, se você se interessou por O Viúvo, e eu vou adorar saber. Lembrando que o link do livro tá aqui no box de informações. Eu te espero no próximo vídeo, então. Um beijo e até lá. Tchau!